Oi, oi! Sejam muito bem-vindos ao canal Crônicas do Controle. Aqui no comentário fixado eu vou deixar a mensagem certinha para quem vê os aplicativos vizinhos e quiser ir pra onde de fato a história começa. Mas quem quiser ficar comigo, só pegar na minha mão e continuar nessa introdução. Gente, eu sei que era pra mim estar falando sobre a história, fazendo algum comentário ou explicando o que vai ser essa história. Só que hoje, depois de um dia que eu tô melhor, eu acho que eu tenho que esclarecer algumas coisas pra vocês. Antes de ontem, 3 dias atrás, eu adoeci e a minha família também. No caso, minha filha e meu esposo. E acabou que eu fiquei sem disposição pra gravar, eu fiquei ruim. E eu tava cuidando da minha bebê, que pela primeira vez adoeceu, desde que ela nasceu. E acabou ficando um caos o canal. Eu não conseguia gravar direito, eu não conseguia fazer a introdução. Eu não conseguia de jeito nenhum conciliar, postar os 2 vídeos e ainda tentar ficar bem. Durante esse tempo, eu não gravei, não postei os 2 vídeos, postei apenas um. Uma das histórias, não, 2, não foram bem adaptadas, teve muitos erros, e eu sinto muito por isso. E eu não tava conseguindo comentar a minutagem. Então, o que eu quero pedir pra vocês, me desculpem. A partir de ontem, eu fiquei bem, então a gente voltou ao normal. As postagens vão continuar sendo 2. E entrando nesse assunto da postagem, a gente sempre teve a ideia de ter 2 postagens, uma de manhã e uma à noite. Só que, pra mim, são 2 horas de diferença. Quando pra mim é 7 horas, pra vocês é 9. E não é todo dia que 7 horas eu consigo postar. E eu não consigo postar antes. Então, as postagens serão entre 12 e 2 horas. A partir, acredito, de amanhã. O primeiro vídeo. E de 5 às 8 o segundo vídeo. Então eu espero que vocês tenham paciência para receber os 2 vídeos. Que tenham muito paciência comigo, porque eu tô tentando o meu melhor. Nesse tempo que eu estive doente, a gente recebeu mais alguns inscritos. E eu agradeço de coração. Sejam bem-vindos. E eu acho que é isso. Um comentário que eu vi sobre a skin. Eu tinha uma conta antiga, que eu gravava só pra ter no celular, e acabei postando esse vídeo. Eu não jogo com skin de homem, em jogo que eu tenho a opção de skin de mulher. Porque quem faz a gameplay, quando sou eu, quando é meu marido, ele também faz com skin de mulher. Então, por favor, só tentem não julgar tanto. Bom, agora vamos para os recados de sempre. A narração, ela é feita por IA e a história tem elementos da ficção. Então, qualquer semelhança com nomes, lugares, pessoas, histórias, ou até mesmo eu já escutei essa história, é mera coincidência. A gameplay, ela é autoral e as histórias citadas são traduzidas e adaptadas por mim também. Agora, se não for pedir muito, vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam sobre essa história e compartilhar com os amigos, com a família ou com aquela pessoa que você acha que gosta, mas ela não admite, eu vou agradecer de coração. E agora, sem mais demora, bora pra história! Entre likes e silêncios. Lívia cresceu se acostumando a desaparecer nos lugares. Na escola, era sempre a menina quieta do fundo da sala,
a que quase ninguém chamava, a que era esquecida em fotos, conversas e convites, não sofria bullying pesado, o problema era pior, de certa forma as pessoas simplesmente não prestavam muita atenção nela, e com o tempo, isso foi entrando dentro dela. Na família, a comparação silenciosa também existia. Sua irmã mais velha, Vanessa, era naturalmente carismática, bonita, extrovertida, do tipo que fazia amizade em 5 minutos. Enquanto isso, Lívia parecia existir em volume baixo. Ela ouvia constantemente frases como: "Você é muito quietinha, fala mais, parece que vive no mundo da lua." As pessoas falavam sem maldade, mas depois de anos escutando as mesmas coisas, ela começou a acreditar que talvez realmente faltasse alguma coisa nela. Na faculdade, a sensação piorou. Via garotas sendo naturalmente notadas, desejadas, escutadas, e ela continuava sendo apenas a menina tímida. Numa sexta-feira à noite, Vanessa chamou alguns amigos para casa, risadas, música, fotos, conversas acontecendo rápido. Lívia tentou participar no começo, mas acabou fazendo o que sempre fazia, ficou quieta num canto mexendo no celular. Foi então que ouviu uma das amigas da irmã comentar: "Sua irmã parece triste o tempo inteiro." Vanessa riu levemente antes de responder. A Lívia nasceu cansada emocionalmente. Todo mundo riu, não por crueldade, mas aquilo ficou preso dentro dela. Mais tarde, já no quarto, Lívia ficou rolando vídeos aleatórios na internet até parar num vídeo simples de uma garota falando sobre solidão enquanto filmava a chuva na janela. Milhares de comentários: "Parece que você entrou na minha cabeça." Finalmente alguém falou disso. Lívia ficou olhando aquilo em silêncio. Então teve uma ideia impulsiva. Pegou o celular, gravou o teto escuro do quarto e começou a falar, sem mostrar o rosto. Falou sobre como é cansativo viver se sentindo invisível, sobre aprender a ocupar pouco espaço para não incomodar, sobre a sensação de que ninguém realmente espera ouvir você. Sua voz tremia de nervoso. Quando terminou, quase apagou imediatamente. Mas talvez por estar cansada de desaparecer, acabou postando sem nome, sem foto, sem identidade. Depois dormiu morrendo de vergonha. Na manhã seguinte, o vídeo tinha mais de 50.000 visualizações. Lívia ficou parada olhando a tela sem acreditar. Os comentários não paravam de subir. "Você falou exatamente o que eu sinto, sua voz é confortável demais, parece que alguém finalmente me entende." Seu coração disparou. Pela primeira vez na vida, as pessoas estavam ouvindo ela de verdade. Nos dias seguintes, o vídeo explodiu ainda mais, e então ela postou outro, depois outro, sempre sem mostrar o rosto. Filmava céu, cafés, livros, chuva, ruas vazias, e falava sobre sentimentos humanos que quase ninguém admitia em voz alta: solidão, ansiedade, carência, silêncio emocional. E quanto mais falava, mais crescia. Os comentários começaram a ficar absurdos. A internet inteira tá apaixonada por essa garota. Ela entende as pessoas de verdade. Nem preciso ver o rosto dela para achar linda. Lívia lia tudo desnorteada, porque aquelas pessoas gostavam dela, sem saber quem ela era. E pela primeira vez, ela começou a pensar numa possibilidade perigosa. Talvez o problema nunca tenha sido falta de valor, talvez ela simplesmente nunca tivesse conseguido mostrar quem realmente era. No começo, Lívia acreditou que o sucesso iria passar rápido, talvez porque a vida inteira tivesse se acostumado a não esperar coisas boas durando muito tempo. Mas não passou, pelo contrário, a cada vídeo novo, o perfil crescia ainda mais: 100.000 seguidores, 500.000, 1 milhão, tudo em poucas semanas. E quanto mais pessoas chegavam, mais ela entrava em choque com a própria realidade, porque durante o dia continuava sendo apenas Lívia, a garota quieta da faculdade, a filha esquecida nas conversas de família, a irmã fechada. Enquanto isso, na internet, milhões de pessoas compartilhavam suas frases, editavam vídeos com sua voz e falavam sobre ela como se fosse alguém extraordinária. Aquilo começou a bagunçar sua cabeça, principalmente porque ninguém fazia ideia de quem ela realmente era. Na faculdade, por exemplo, algumas meninas começaram a comentar sobre o perfil perto dela sem perceber: "Eu sou viciada naquela garota misteriosa. A voz dela é absurda de confortável. Ela parece tão inteligente." Lívia ficou parada ouvindo aquilo em silêncio, segurando vontade de rir de nervoso, porque eram as mesmas meninas que mal olhavam para ela normalmente. E o mais estranho, pela primeira vez, ela começou a observar as pessoas de outro jeito, como se tivesse acesso secreto a uma versão delas que ninguém imaginava. Uma tarde, Vanessa entrou no quarto dela segurando o celular animada. "Você conhece aquela menina sem rosto que tá famosa?" Lívia quase derrubou o notebook. "Que menina?" A da voz calma. "Todo mundo tá obcecado
Vanessa sentou na cama sem esperar resposta. Sério, ela fala umas coisas tão profundas. Parece personagem de filme. Lívia ficou olhando para a irmã completamente desnorteada, porque ouvir aquilo de Vanessa mexeu estranhamente com ela. A mesma irmã que vivia tratando sua sensibilidade como exagero agora admirava exatamente aquilo. Sem saber, você tá ouvindo? Vanessa perguntou. Tô. Vanessa riu. Aposto que se essa garota parecesse bonita. Então, acabou, a internet inteira casava. Aquilo ficou preso dentro da cabeça de Lívia pelo resto do dia, porque parte dela começou a perceber algo desconfortável. As pessoas estavam criando uma imagem idealizada dela justamente por não conhecerem sua aparência real. E isso trouxe medo, um medo silencioso, mas crescente. E se decepcionassem quando descobrissem quem ela era? Nos dias seguintes, o perfil explodiu ainda mais. Empresas começaram a mandar mensagens, podcasts convidando, páginas repostando vídeos, mas junto do crescimento veio uma obsessão enorme pela identidade dela. Aposto que ela é linda, tem cara de menina fria e perfeita. Uma mulher com essa voz deve ser absurda. Lívia lia aquilo com um aperto estranho no peito, porque as pessoas não estavam ouvindo apenas suas palavras, mas estavam construindo fantasias, e ela sabia, no fundo, que não correspondia a nenhuma delas. Numa noite, decidiu fazer uma live apenas com áudio. Seu coração parecia querer sair pela boca. Mais de 100.000 pessoas entraram em menos de 10 minutos. Ela quase desligou imediatamente, mas então começou a falar sobre solidão moderna, sobre como as pessoas vivem desesperadas para parecer interessantes o tempo inteiro, sobre o medo constante de não ser suficiente. O chat enlouqueceu. Casa comigo. Como alguém consegue falar assim? Você é a pessoa mais interessante da internet. Lívia desligou a live tremendo, porque aquilo parecia completamente surreal. A menina que mal conseguia participar de conversas na vida real agora tinha milhares de pessoas desesperadas para ouvi-la falar. Só que quanto maior o perfil crescia, mais sua vida normal começava a parecer estranha. Na faculdade, continuava andando sozinha nos corredores. As pessoas esbarravam nela sem pedir desculpas, ignoravam sua presença nas rodas, falavam por cima dela. E isso começou a mexer profundamente com sua cabeça, porque agora ela sabia uma coisa: o problema nunca foi falta de personalidade. As pessoas simplesmente nunca pararam tempo suficiente para enxergar além da timidez dela. Numa sexta-feira, isso ficou ainda mais claro. Alguns colegas estavam comentando sobre a criadora misteriosa antes da aula começar. Um dos garotos comentou: "Cara, eu tô apaixonado nessa menina sem nem saber como ela é." Outro riu: "Imagina se no final ela for feia." Todo mundo riu junto, inclusive algumas meninas. Lívia ficou parada ouvindo aquilo em silêncio absoluto, e então sentiu algo estranho, não tristeza, raiva, porque percebeu como o mundo funcionava rápido demais na superfície. As pessoas se conectavam profundamente com sua mente, mas ainda assim achavam que a aparência definiria o valor final dela. Naquela noite, gravou o vídeo mais pessoal até então. Falou sobre como a internet ama versões idealizadas das pessoas, sobre como quase ninguém sabe separar valor humano de aparência, sobre o medo de decepcionar os outros simplesmente existindo como você realmente é. Quando terminou, ficou vários minutos olhando a tela antes de postar, mas acabou publicando mesmo assim, e aquele vídeo mudou tudo. O vídeo ultrapassou 10 milhões de visualizações em menos de 2 dias. Lívia acordou com o celular travando de tantas notificações, páginas gigantes repostando, perfis comentando, pessoas discutindo teorias sobre quem ela era. E pela primeira vez, o assunto deixou de ser apenas a garota misteriosa da voz calma. Agora, todo mundo queria descobrir sua identidade. Na faculdade, aquilo virou assunto constante. Gente assistindo aos vídeos durante intervalo, comentando frases dela, compartilhando cortes. Era uma sensação quase absurda para Lívia andar pelos corredores ouvindo pessoas admirarem justamente ela, sem perceberem que ela estava ali. Numa manhã, sentou no fundo da sala enquanto algumas meninas conversavam perto dela. Ela deve ser muito linda para esconder tanto o rosto, ou extremamente insegura. Acho impossível uma mulher tão interessante ser feia. Lívia ficou imóvel olhando para o caderno, porque aquilo confirmava exatamente o medo que estava crescendo dentro dela. As pessoas não aceitavam a ideia de alguém comum despertar tanta admiração. Parecia sempre precisar existir uma explicação especial, bonita, misteriosa, perfeita, nunca apenas humana. Mais tarde, durante almoço em casa, Vanessa voltou a falar sobre o perfil. Você viu que a menina postou de novo? Lívia tentou agir normalmente. Vi. Sério, eu queria ter metade da personalidade dela. Aquilo quase fez Lívia rir de nervoso, porque durante anos, ela ouviu justamente o contrário sobre si mesma. Quieta,
demais, sem presença, fechada. Agora, as mesmas características estavam sendo vistas como profundidade, porque vinham embaladas no mistério da internet. Vanessa continuou mexendo no celular. O povo tá ficando maluco tentando descobrir quem ela é. Aposto que quando aparecer vai ser uma supermodelo. Lívia sentiu o estômago apertar. Não respondeu naquela noite, ficou horas olhando os próprios comentários, milhares deles. Mas alguns começaram a chamar mais atenção que os outros. Ela parece perfeita demais para ser real. Vou me decepcionar muito se ela aparecer e for normal. Impossível alguém com essa mente não ser linda. A palavra normal ficou presa dentro dela, porque foi assim que se sentiu a vida inteira, normal, comum, esquecível. E quanto mais o perfil crescia, mais medo ela sentia do momento em que a fantasia acabasse. Só que ao mesmo tempo, o perfil virou a única coisa que fazia ela se sentir realmente vista pela primeira vez. As pessoas ouviam seus pensamentos até o fim. Prestavam atenção no que ela dizia, se emocionavam com suas palavras. Aquilo começou a virar um vício emocional perigoso, porque fora dali, sua vida continuava exatamente igual, até que algo aconteceu numa sexta-feira. Um garoto da faculdade chamado Caio sentou perto dela antes da aula. Caio nunca tinha falado muito com ela antes, no máximo educação básica, mas naquele dia parecia animado. Você conhece aquela menina sem rosto? Lívia quase travou. Um pouco, cara, eu acho ela absurda. Ele riu. Sozinho, tipo, finalmente alguém interessante na internet. Aquilo doeu mais do que deveria, porque sem perceber, ele basicamente confirmou algo cruel. Nunca olhou para Lívia daquela forma, mesmo ela sendo exatamente a pessoa que admirava online. Caio continuou. Aposto que ela deve ser incrível pessoalmente também. Lívia forçou um sorriso pequeno, e pela primeira vez, sentiu uma vontade estranha de contar a verdade só para ver a reação das pessoas, mas não contou, porque no fundo tinha medo. Medo de que tudo desaparecesse no segundo em que deixasse de ser apenas uma voz misteriosa e voltasse a ser a menina tímida da sala. Naquela madrugada, gravou outro vídeo. Só que dessa vez sua voz saiu diferente, mais vulnerável. Ela falou sobre como algumas pessoas passam a vida inteira sendo ignoradas até criarem uma versão interessante de si mesmas. Sobre o medo de que ninguém ame quem você realmente é, apenas a ideia construída sobre você. E antes de terminar, falou baixinho uma frase que ficou ecoando na cabeça de milhões de pessoas depois. Talvez o mais triste do mundo seja perceber que as pessoas finalmente gostam de você, desde que não saibam quem você é. A frase do final do vídeo explodiu na internet. Talvez o mais triste do mundo seja perceber que as pessoas finalmente gostam de você, desde que não saibam quem você é. Milhões de compartilhamentos, comentários emocionados, vídeos de reação, pessoas dizendo que sentiram aquilo na alma. E enquanto o perfil crescia ainda mais, Lívia começava a se sentir cada vez menor fora da tela, porque agora existiam duas versões dela, a garota misteriosa que todos admiravam, e a Lívia real, que continuava sendo interrompida em conversas, esquecida em grupos, invisível nos corredores da faculdade. A diferença entre essas duas versões começou a machucá-la profundamente. Numa tarde, isso ficou pior. Algumas meninas da sala estavam reunidas mostrando fotos de uma festa do fim de semana. Lívia estava perto, mas ninguém chamou ela para olhar, como sempre, até que uma delas comentou: "Cara, eu queria ser igual àquela menina da internet. Ela parece tão interessante." Outra concordou na hora: "Sim, tem gente que nasce com presença." Aquilo atingiu Lívia de um jeito estranho, porque ela queria rir, queria gritar, queria perguntar se elas perceberiam a presença dela caso soubessem a verdade, mas ficou quieta, como sempre fazia. Mais tarde, indo embora da faculdade, recebeu uma mensagem de uma marca querendo fechar publicidade. O valor era maior do que ela imaginava ganhar em meses. Lívia ficou parada olhando a tela sem acreditar. Tudo aquilo por vídeos gravados no escuro do quarto. Naquela noite, Vanessa apareceu novamente no quarto dela. "Você viu que descobriram uma menina e acharam que era a criadora misteriosa?" Lívia levantou os olhos rapidamente. Descobriram, era mentira. O povo detonou a garota porque ela não parecia interessante o suficiente. Aquilo gelou o corpo de Lívia. Vanessa continuou rindo enquanto mexia no celular. A internet cria umas expectativas absurdas, mas Lívia não conseguiu rir, porque pela primeira vez, o medo deixou de ser só insegurança, virou pânico real. Ela
Começou a imaginar milhares de pessoas decepcionadas ao descobrir alguém comum, uma garota tímida, sem glamour, sem beleza perfeita, e odiou perceber que parte dela também acreditava nisso. Mais tarde, deitada na cama, ficou lendo comentários antigos do perfil. No começo, as pessoas ouviam seus sentimentos, agora pareciam cada vez mais obcecadas com a imagem que criaram dela. Ela deve ser linda, tem energia de mulher impossível. Aposto que quebra corações. Lívia encarava aquilo com um vazio estranho crescendo no peito, porque ninguém fazia ideia de quem ela realmente era, nem do fato de que ela mal conseguia olhar nos olhos das pessoas direito, nem de que passava metade da vida tentando não incomodar, nem de que sempre se sentiu insuficiente perto de garotas como Vanessa, e ainda assim, pela primeira vez, ela estava sendo admirada, mesmo que por uma fantasia. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Caio começou a falar mais com ela, pequenas conversas, comentários durante a aula. Perguntas bobas, nada muito íntimo, mas suficiente para Lívia perceber uma mudança, até que numa tarde, ele mostrou um vídeo dela no celular e comentou: sério, eu acho que tô apaixonado nessa garota sem rosto. Lívia sentiu o coração acelerar. Caio riu sozinho. O pior é que nenhuma menina daqui parece interessante assim. Aquilo machucou mais do que deveria, porque ela estava literalmente sentada na frente dele, mas aos olhos dele, continuava invisível naquela noite. Lívia chorou pela primeira vez desde que o perfil começou a viralizar, não por tristeza exatamente, mas pelo peso estranho de perceber que finalmente estavam enxergando sua alma, desde que ela viesse escondida atrás de anonimato. Depois daquela conversa com Caio, alguma coisa mudou dentro de Lívia, porque até então, o perfil anônimo parecia apenas um espaço seguro onde finalmente conseguia se expressar. Agora não. Agora começava a parecer um lembrete constante de que as pessoas só valorizavam certas partes dela quando não precisavam associá-las à garota tímida da vida real, e isso começou a machucar profundamente. Nos dias seguintes, ela ficou mais calada que o normal. Na faculdade, observava as pessoas com outro olhar. Começou a perceber como quase tudo girava em torno de imagem. Quem era bonito recebia mais paciência. Quem era extrovertido dominava conversas. Quem parecia confiante automaticamente era tratado como interessante. Enquanto isso, pessoas mais quietas precisavam provar valor o tempo inteiro. Numa manhã, uma colega comentou perto dela: eu queria ter metade da autoestima daquela garota misteriosa. Lívia quase riu, porque se existia uma coisa que ela definitivamente não tinha, era autoestima. Verdade é que continuava insegura, continuava tímida, continuava sentindo que ocupava espaço demais só por existir. Só que online ninguém enxergava isso. Online, suas pausas viravam profundidade, seu silêncio virava mistério, sua sensibilidade virava charme. Era estranho perceber como o mundo interpretava características dependendo de quem parecia carregá-las. Naquela semana, o perfil bateu 5 milhões de seguidores. Lívia ficou olhando o número na tela completamente desnorteada. 5 milhões de pessoas, ela mal conseguia entender aquilo. As mensagens começaram a ficar ainda mais intensas. Gente dizendo que seus vídeos ajudavam em crises de ansiedade. Pessoas agradecendo por se sentirem menos sozinhas. Outros dizendo que se apaixonaram por ela sem nunca ter visto seu rosto. Aquilo assustava, porque no fundo, Lívia ainda se via como a garota esquecível do fundo da sala. Uma noite, resolveu sair um pouco do quarto e sentar na sala enquanto Vanessa assistia vídeos no sofá. Foi um erro, porque poucos minutos depois, a irmã colocou justamente um vídeo dela na televisão. Sua própria voz preencheu a sala inteira. Lívia congelou imediatamente. Vanessa observava o vídeo com atenção sincera. Ela fala de um jeito tão bonito. Aquilo apertou o peito de Lívia, porque existia algo cruel naquela situação. Vanessa finalmente admirava nela exatamente o que passou anos diminuindo sem perceber. Quando o vídeo acabou, Vanessa comentou casualmente: acho que pessoas assim nascem especiais. Lívia desviou o olhar rápido, porque aquela frase doeu, não pela intenção, mas porque confirmou algo que ela vinha percebendo aos poucos. Ninguém enxergava profundidade em pessoas comuns, precisava existir mistério, distância, idealização. Na madrugada daquele mesmo dia, Lívia fez algo que nunca tinha feito antes: abriu a câmera frontal, ficou olhando para o próprio rosto em silêncio, sem filtros, sem ângulo perfeito, sem maquiagem elaborada, apenas ela. Tentou imaginar o que aconteceria se postasse um vídeo assim, e imediatamente sentiu medo, um medo absurdo, quase sufocante, porque parte dela tinha certeza de que tudo acabaria no segundo em que deixasse de ser apenas uma voz misteriosa. Desligou a câmera rápido, mas aquela insegurança ficou crescendo dentro dela. Na faculdade,
as coisas começaram a piorar emocionalmente, não porque alguém estivesse sendo cruel diretamente, mas porque ouvir pessoas idolatrarem sua versão anônima enquanto ignoravam sua existência real começou a ficar insuportável, até que numa tarde, durante um trabalho em grupo, uma menina comentou olhando o perfil dela no celular. Sério, eu acho impossível essa garota ser comum. Caio concordou imediatamente, também acho. Ela tem energia de gente marcante. Lívia sentiu o estômago apertar, porque naquele instante entendeu uma coisa dolorosa: as pessoas associavam profundidade, sensibilidade e inteligência emocional a uma imagem idealizada, nunca a alguém como ela. Quando chegou em casa, gravou outro vídeo, mas dessa vez sua voz saiu diferente, mais cansada. Ela falou sobre como algumas pessoas passam tanto tempo sendo invisíveis que começam a acreditar que precisam virar outra versão de si mesmas para serem amadas. E antes de encerrar, disse baixinho: talvez existam pessoas incríveis vivendo vidas inteiras sem nunca serem enxergadas, simplesmente porque não aprenderam a parecer especiais rápido o suficiente. O último vídeo deixou a internet estranhamente emocional. Milhares de pessoas começaram a comentar relatos pessoais, gente falando sobre infância, solidão, sensação de nunca ser escolhida. Mas junto com o carinho, outra coisa começou a crescer: obsessão. Agora, não queriam apenas ouvir Lívia, queriam descobrir quem ela era. Vídeos de teoria começaram a surgir, pessoas analisando reflexos, vozes ao fundo, detalhes mínimos dos cenários. Aquilo começou a assustá-la de verdade, porque até então o anonimato era o que mantinha tudo seguro. Sem ele, talvez toda a magia acabasse. Na faculdade, a situação também ficou estranha. Caio passou a conversar com ela quase todos os dias, mas sempre acabava levando o assunto para a garota misteriosa. Você viu o vídeo novo dela? Acho bizarro como ela parece entender tudo. Nunca conheci alguém assim. Lívia respondia pouco, tentando esconder o desconforto crescente, porque quanto mais ele falava, mais ela percebia uma coisa dolorosa. Caio admirava profundamente uma versão dela, mas nunca havia tentado enxergar a garota sentada na frente dele. Uma tarde, isso ficou ainda mais evidente. Eles estavam saindo da aula quando começou a chover forte. Os dois correram para baixo da cobertura da faculdade esperando diminuir. O silêncio ficou estranho por alguns segundos, até Caio comentar: você é diferente do resto do pessoal daqui. Lívia levantou os olhos surpresa. Diferente como? Ele deu de ombros. Sei lá, mais quieta, parece que fica observando tudo. Aquilo fez o coração dela acelerar. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém parecia realmente notar algo nela. Mas então ele completou: talvez por isso você goste daquela garota da internet também. O momento morreu ali, porque no fim, ele ainda estava olhando para outra versão dela, nunca para ela de verdade. Naquela noite, Lívia ficou encarando o próprio reflexo no espelho do banheiro, tentando entender por que aquilo mexia tanto com ela. Talvez porque, pela primeira vez, recebia o tipo de admiração que sempre quis, mas sem poder vivê-la completamente. Tudo acontecia ao redor de uma identidade escondida. E às vezes parecia que a internet inteira estava apaixonada por uma pessoa que deixaria de existir no segundo em que mostrasse o rosto. Dias depois, o perfil bateu 8 milhões de seguidores. As marcas começaram a oferecer contratos absurdos, agências tentando contato, convites para entrevistas. Vanessa quase surtou quando viu uma notícia sobre a criadora misteriosa. Cara, essa menina ficou milionária sem mostrar a cara. Lívia riu fraco, tentando disfarçar nervosismo. Você acha isso tudo tão incrível assim? Vanessa respondeu na hora: claro, ela tem presença. Aquela palavra ficou ecoando dentro dela. Presença, a vida inteira. Lívia acreditou que não tinha nenhuma, mas agora milhões de pessoas sentiam sua ausência quando demorava para postar. Na madrugada daquele dia, ela decidiu fazer outra live de áudio. Mais de 200 mil pessoas entraram. O chat corria rápido demais. Mostra o rosto, só uma vez. Você deve ser perfeita. Lívia respirou fundo antes de falar. Vocês já pensaram que talvez estejam criando uma pessoa que nem existe? O chat desacelerou um pouco. Ela continuou: às vezes acho que vocês gostam mais da ideia de mim do que de quem eu realmente sou. Silêncio. Então os comentários começaram a surgir ainda mais rápido. Impossível. A gente gosta de você pela mente, a aparência não importa. Mas Lívia não conseguiu acreditar completamente naquilo, porque fora dali, ela já tinha vivido anos suficientes para saber que a aparência quase sempre importava. Quando a live terminou, ficou sentada no escuro do quarto olhando as notificações, e pela primeira vez desde que tudo começou, pensou seriamente em desaparecer da internet antes que descobrissem quem ela era de verdade. Nos dias seguintes, Lívia começou a postar menos.
não por falta de ideias nem por cansaço, mas porque estava assustada. A sensação de estar vivendo duas vidas diferentes começou a ficar sufocante na internet. Era admirada, escutada, desejada na vida real, continuava sendo interrompida em conversas, esquecida nos grupos e invisível nos corredores. Quanto maior a diferença entre essas duas versões ficava, mais ela se perguntava qual delas era realmente verdadeira. Os seguidores perceberam rapidamente seu afastamento, os comentários começaram a se multiplicar. Você tá bem? Sumir assim do nada preocupa. Sinto falta da sua voz. Aquilo mexia profundamente com ela, porque pela primeira vez na vida, sua ausência era sentida, mas ao mesmo tempo, o medo crescia, medo de decepcionar todo mundo, medo de descobrirem que ela era apenas uma garota comum. Numa tarde, a situação piorou. Lívia entrou numa cafeteria perto da faculdade para estudar um pouco antes da aula, sentou num canto. Colocou fones e abriu um notebook. Poucos minutos depois, duas garotas sentaram na mesa ao lado e começaram a falar justamente sobre a criadora misteriosa. Eu tenho certeza que ela é linda, também acho. Ninguém fala daquele jeito sendo sem graça. Lívia sentiu o peito apertar imediatamente. A outra garota riu antes de completar. Imagina o trauma coletivo se ela aparecer e for normalzinha. As duas riram. Lívia abaixou os olhos para a tela do notebook, mas já não conseguia ler mais nada. Por quê? Aquela frase atingiu exatamente o lugar mais inseguro dela, normalzinha. Era assim que se enxergava desde sempre, não feia, não horrível, apenas comum demais para despertar interesse verdadeiro em alguém. Naquela noite, ela tentou gravar um vídeo várias vezes, mas apagou todos. Sua mente estava cheia demais, até que abriu a câmera frontal sem querer e ficou olhando para o próprio rosto em silêncio. Pela primeira vez, tentou se enxergar sem crueldade. Os olhos cansados, o cabelo bagunçado, a expressão tímida, não parecia uma garota misteriosa, nem alguém que milhões imaginavam como perfeita. Parecia só a Lívia. E talvez fosse exatamente isso que mais assustava. Horas depois, Vanessa entrou no quarto sem bater. Você tá estranha ultimamente? Lívia fechou o celular rápido. Só cansada, Vanessa sentou na cama observando ela por alguns segundos. Você sabe que pode falar comigo, né? Aquilo pegou Lívia desprevenida, porque apesar das comparações silenciosas da vida inteira, ela sabia que Vanessa a amava, só nunca realmente a enxergou profundamente. Você já sentiu que as pessoas gostam mais de uma versão imaginária sua do que da real? Lívia perguntou de repente. Vanessa franziu levemente a testa. Acho que todo mundo sente isso um pouco. O silêncio ficou estranho. Então Vanessa comentou, mas sinceramente, às vezes você também se esconde demais, Lívia. Aquilo ficou ecoando na cabeça dela mesmo depois que a irmã saiu do quarto. Porque talvez fosse verdade, talvez parte da invisibilidade dela também viesse do medo constante de ser julgada, de ocupar espaço, de chamar atenção, de não corresponder. Na madrugada, ela finalmente conseguiu gravar outro vídeo, só que dessa vez, sem frases bonitas planejadas. Sua voz saiu vulnerável, quase cansada. Ela falou sobre como algumas pessoas passam tanto tempo escondendo partes de si mesmas que começam a esquecer como existir de verdade. Sobre o medo de mostrar quem você é e descobrir que o carinho desaparece no mesmo instante. E então, pela primeira vez desde que criou o perfil, ela fez algo diferente. A câmera saiu lentamente do teto escuro, até mostrar parte do seu rosto. Só alguns segundos, pouca luz, nada completamente visível, mas o suficiente para a internet enlouquecer. Na manhã seguinte, o caos já tinha começado. O pequeno trecho do rosto de Lívia foi suficiente para transformar a internet inteira numa investigação coletiva. Prints borrados, vídeos aumentando o brilho, pessoas tentando descobrir detalhes mínimos. E o pior, quanto mais tentavam enxergar, mais ela percebia como as pessoas estavam desesperadas para confirmar uma fantasia. Os comentários explodiram. Eu sabia que ela era linda. Apenas um pedaço do rosto e já dá para perceber. Ela tem cara de personagem principal. Lívia lia tudo com o coração acelerado, porque ironicamente ninguém tinha visto quase nada, mas bastou um pequeno fragmento para continuarem sustentando a imagem perfeita que criaram dela na faculdade. O assunto virou praticamente obsessão. Gente comentando durante a aula, meninas tentando comparar prints, garotos falando sobre ela o tempo inteiro, e pela primeira vez, Lívia começou a sentir medo real de ser descoberta, não pela fama, mas pela possibilidade da decepção. Durante o intervalo, ela ouviu Caio conversando com alguns amigos. Cara, se ela aparecer inteira eu me apaixono de vez. Um deles riu. O povo criou tanta expectativa que essa menina nem deve conseguir viver normal mais. Mas acho impossível ela decepcionar. Caio respondeu.
ela parece diferente de verdade. Aquilo mexeu profundamente com Lívia, porque uma parte dela queria acreditar nisso, queria acreditar que as pessoas realmente enxergavam algo além da aparência, mas outra parte lembrava da vida inteira sendo ignorada exatamente por parecer comum demais. Naquela tarde, ela recebeu uma mensagem inesperada de uma agência. Queriam transformar o perfil dela em algo ainda maior, podcast, campanhas, eventos, mas existia uma condição: revelar a identidade. Lívia ficou encarando a proposta por quase 1 hora. O valor era absurdo, a oportunidade também, mas junto com aquilo veio um medo sufocante, porque revelar quem era significava destruir o mistério, e talvez destruir junto toda a admiração que as pessoas sentiam. Mais tarde, Vanessa entrou correndo no quarto segurando o celular. Meu Deus, ela mostrou parte do rosto. Lívia sentiu o corpo inteiro travar. Vanessa sentou do lado dela completamente animada. Sério, ela parece linda. Sabia que uma mulher daquele jeito não podia ser comum. A palavra bateu forte outra vez. Comum. Lívia desviou o olhar rapidamente, então Vanessa comentou sem perceber o peso da frase: pessoas especiais sempre têm alguma coisa diferente. Naquela noite, Lívia não conseguiu gravar, ficou apenas olhando o perfil, os números, os comentários, milhões de pessoas projetando nela tudo o que queriam encontrar: profundidade, beleza, mistério, perfeição emocional, e aos poucos, ela começou a sentir uma tristeza estranha, porque percebeu que talvez ninguém estivesse realmente interessado nela. Estavam interessados na fantasia confortável que construíram de madrugada. Recebeu uma mensagem de Caio: você viu que ela mostrou o rosto? Tô ficando maluco nessa garota. Lívia ficou olhando a conversa em silêncio. Então ele mandou outra mensagem: engraçado, às vezes você me lembra ela um pouco. Seu coração disparou imediatamente. Ela releu a frase várias vezes. Pela primeira vez, alguém parecia conectar as duas versões dela. Mas antes que pudesse responder, veio outra mensagem. Só que ela parece muito mais confiante. Aquilo destruiu o momento na hora. Lívia bloqueou o celular devagar, sentindo um vazio enorme crescendo no peito, porque finalmente entendeu algo doloroso. Mesmo quando as pessoas começavam a enxergar partes reais dela, ainda preferiam a versão idealizada. Depois da mensagem de Caio, Lívia passou quase 2 dias sem postar nada. O perfil continuava crescendo absurdamente mesmo em silêncio. As pessoas analisavam vídeos antigos, criavam teorias, faziam edits românticas com sua voz, mas ela estava cansada. Cansada de sentir que precisava sustentar uma versão perfeita de si mesma para continuar sendo amada na faculdade. O assunto sobre a criadora misteriosa parecia impossível de escapar, até professores comentavam às vezes. Numa manhã, Lívia entrou na sala mais cedo e ouviu algumas meninas conversando. Sério, eu tenho inveja dela. Ela parece tão segura de si. Sim, deve ser aquelas mulheres naturalmente magnéticas. Lívia sentiu vontade de rir e chorar ao mesmo tempo, porque naquele instante estava escondida atrás de um moletom largo, evitando contato visual e tentando reunir coragem só para apresentar um trabalho simples. Mais tarde, magnética. Se elas soubessem o quanto tremia antes de gravar vídeos de poucos minutos. Na hora do intervalo, Caio sentou ao lado dela outra vez. Você sumiu esses dias, tava cansada? Ele assentiu distraidamente mexendo no celular. Claro, estava vendo o perfil dela. Então comentou: acho que a internet criou expectativa demais nessa garota. Lívia ficou quieta, tipo, e se ela só for uma menina normal no final? O coração dela apertou imediatamente. E qual o problema disso? Perguntou baixo. Caio demorou alguns segundos para responder: nenhum, mas as pessoas sempre imaginam algo maior. Aquilo ficou ecoando na cabeça dela o resto do dia. As pessoas sempre imaginam algo maior. Talvez esse fosse exatamente o problema da vida inteira de Lívia. O mundo parecia exigir espetáculo para enxergar valor. Quando chegou em casa, encontrou Vanessa discutindo no telefone com uma amiga sobre a criadora misteriosa. Eu acho que ela não mostra o rosto porque sabe que vai virar celebridade real quando aparecer. Lívia subiu para o quarto antes de ouvir mais. Trancou a porta e ficou sentada no chão em silêncio. Então abriu a câmera frontal outra vez, ficou se observando sem filtro, sem iluminação boa, sem personagem, apenas ela, e pela primeira vez sentiu tristeza por ter passado tantos anos acreditando que precisava parecer extraordinária para merecer atenção, porque olhando daquele jeito, ela não se achava horrível, só humana. Naquela madrugada começou a gravar um novo vídeo, mas dessa vez, algo saiu diferente desde o início. Sua voz tremia mais, não parecia a garota calma e profunda que a internet idolatrava, parecia apenas uma garota cansada emocionalmente.
e talvez fosse exatamente isso que precisava acontecer. Ela falou sobre o peso de ser idealizada, sobre como as pessoas criam versões perfeitas dos outros porque é mais confortável do que enxergar seres humanos reais, sobre o medo de decepcionar simplesmente por existir fora da fantasia. Então respirou fundo, e antes que perdesse coragem, aproximou lentamente a câmera do próprio rosto, dessa vez sem esconder, sem cortes, sem escuridão cobrindo metade da imagem, apenas Lívia, silenciosa, nervosa, real. Ela ficou alguns segundos olhando diretamente para a câmera antes de dizer a frase final: talvez o problema nunca tenha sido eu ser comum, talvez vocês só tenham aprendido tarde demais que pessoas comuns também podem ser profundas, e então postou. O vídeo explodiu em menos de 1 hora. Lívia desligou o celular quase imediatamente depois de postar, com o coração disparado e as mãos tremendo. Achou que não teria coragem de olhar as reações, passou quase 40 minutos andando pelo quarto, tentando controlar a ansiedade, até finalmente abrir o aplicativo outra vez. As notificações estavam completamente fora de controle, milhões de visualizações subindo rápido, comentários chegando sem parar, páginas repostando o vídeo inteiro. Ela respirou fundo antes de começar a ler, e então percebeu algo estranho. A maioria das pessoas não parecia decepcionada, pelo contrário, ela parece tão humana. Isso foi muito mais bonito do que eu imaginava. Ela não parece uma personagem perfeita, parece real. Talvez seja exatamente isso que torna ela especial. Lívia sentiu os olhos encherem de lágrimas quase imediatamente, porque durante meses, viveu aterrorizada pela possibilidade de ser apenas normal, e agora, pela primeira vez, via pessoas valorizando justamente aquilo que ela mais tentou esconder. Mas nem todos os comentários eram gentis. Claro que não. Achei mais bonita pela voz, esperava mais. Nossa, o povo romantiza qualquer garota comum hoje em dia. Esses comentários machucaram muito, só que não destruíram ela da forma que imaginava, talvez porque, pela primeira vez, não estivesse escondida. As pessoas finalmente estavam reagindo à Lívia real. E de algum jeito, isso era libertador. Na faculdade, o clima no dia seguinte parecia surreal. Assim que entrou na sala, percebeu olhares diferentes imediatamente, sussurros, celulares abaixando rápido, gente encarando ela discretamente. Seu estômago afundou. Tinham descoberto. Uma das meninas da sala foi a primeira a se aproximar. Meu Deus, é você mesmo. Lívia sentiu o rosto esquentar, antes que respondesse. Outras pessoas começaram a cercá-la, perguntas, comentários, surpresa. E o mais estranho, as mesmas pessoas que quase nunca falavam com ela agora pareciam fascinadas pela sua presença, como se de repente ela tivesse se tornado visível. Caio apareceu pouco depois, claramente em choque, ficou olhando para ela por alguns segundos antes de falar. Você era ela esse tempo todo. Lívia assentiu devagar. O silêncio entre os dois ficou estranho. Então ele soltou uma risada nervosa. Isso é loucura. Ela tentou sorrir, mas estava nervosa demais. Caio passou a mão no cabelo ainda sem acreditar. Eu literalmente falava de você para você. Aquilo quase teria sido engraçado em outro momento, mas então ele completou: nunca imaginei. A frase bateu forte nela. Nunca imaginei, porque no fundo, era exatamente disso que toda aquela história se tratava. Ninguém imaginava, ninguém olhava tempo suficiente para imaginar profundidade em alguém como ela. Durante o resto do dia, a faculdade inteira parecia tratá-la como outra pessoa, gente puxando conversa, pessoas sorrindo nos corredores, meninas pedindo fotos. E aquilo começou a incomodá-la mais do que deveria, porque Lívia sabia ela continuava exatamente igual à garota invisível de semanas atrás. A única diferença era que agora as pessoas tinham um motivo para enxergá-la. Na saída, Caio caminhou ao lado dela em silêncio por alguns segundos antes de perguntar: você ficou chateada comigo? Ela olhou para ele sem entender, porque ele desviou o olhar. Porque eu falava daquela garota como se ela fosse alguém completamente diferente de você. Lívia ficou quieta por um instante, então respondeu baixo: mas para você ela era diferente. Caio não conseguiu responder, porque os dois sabiam que era verdade. Naquela noite, Lívia gravou outro vídeo, só que dessa vez não havia mais mistério, nem teto escuro, nem enquadramentos escondendo partes dela. Era apenas ela sentada no chão do quarto, cansada, honesta e estranhamente mais leve. E olhando diretamente para a câmera, disse algo que resumiu tudo: é assustador perceber como o mundo muda quando finalmente decide olhar para você, mesmo você continuando exatamente a mesma pessoa. Meses depois, a vida de Lívia parecia estranhamente diferente e ao mesmo tempo igual. Ela ainda gostava de silêncio, ainda preferia cafés pequenos aos lugares lotados, ainda demorava um pouco para se sentir confortável perto das pessoas. A diferença era outra. Ela já não tentava desaparecer.
o perfil continuou crescendo, mas agora sem máscaras, sem esconder metade do rosto, sem precisar sustentar uma personagem impossível. E para surpresa dela, muita gente ficou, porque no fim, o que realmente conectava as pessoas nela nunca foi perfeição, era verdade. Na faculdade, as pessoas mudaram completamente com ela. Algumas começaram a puxar assunto do nada, outras fingiam intimidade que nunca existiu. E houve momentos em que aquilo machucou mais do que agradou, porque era impossível não perceber. Ninguém tinha começado a enxergá-la do nada, só passaram a olhar depois que o resto do mundo validou seu valor primeiro, mas aos poucos. Lívia também aprendeu algo importante: nem toda mudança vinha de falsidade. Algumas pessoas realmente nunca tinham parado tempo suficiente para conhecê-la, e agora estavam conhecendo. Caio foi uma delas. No começo, existiu culpa, constrangimento, a sensação estranha de perceber que ele admirava profundamente alguém que ignorou na frente dele por meses. Mas com o tempo, as conversas entre os dois ficaram reais pela primeira vez, sem idealização, sem a garota misteriosa, sem projeções, só Lívia. E ironicamente, foi justamente depois que o mistério acabou que ela finalmente começou a se sentir vista de verdade. Vanessa também mudou numa noite. As duas estavam sentadas na cozinha quando a irmã falou algo que Lívia nunca esqueceu: acho que eu passei anos confundindo silêncio com falta de personalidade. Aquilo doeu, mas também curou um pouco, porque talvez grande parte da vida de Lívia tivesse sido exatamente isso: pessoas olhando rápido demais. Hoje, milhões ainda acompanham seus vídeos, mas os mais importantes continuam sendo simples, os que ela grava cansada, sem maquiagem perfeita, sem frases elaboradas, apenas falando como alguém real, porque depois de tudo, ela finalmente entendeu uma coisa: o problema nunca foi ser comum, o problema era viver no mundo que demora demais para perceber que pessoas comuns também carregam universos inteiros dentro delas.